Senhor Jesus. Queridos, graça e paz, quantos podem dizer amém? Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor esta noite. Quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo em Jó, capítulo de número 11, por favor. Jó, capítulo de número 11, o versículo de número 14. Que noite especial, né, queridos? Noite de ceia. Um tempo tão bom, um louvor tão abençoado como esse. E o melhor de tudo é saber que o nosso Deus está presente neste lugar. Quem concorda diz um glória a Deus comigo. Jó capítulo 11, versículo de número 14. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Olha o que diz, irmãos. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Vamos ler de novo? Olha o que diz. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, por tua presença. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração com graça. Que Tua palavra hoje encontre lugar no nosso coração. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por favor. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é uma fala de um dos amigos de Jó. Quando Jó está passando a maior crise na vida dele, quando Jó perdeu tudo, um dos amigos de Jó está dizendo para Jó, é um conselho que ele está dizendo para Jó, ele está dizendo: Jó, se tem iniquidade nas tuas mãos, lança isso para longe de você. Ele está dizendo: Jó, lança fora essa iniquidade, não deixa também, Jó, a iniquidade entrar na tua casa. E por que Zofar, um dos amigos de Jó, está dizendo isso para ele? É porque na mentalidade dos amigos de Jó, Jó só estava passando pelo que passou, Jó só estava passando pela luta que passou, porque havia algum erro na vida de Jó, porque havia algum pecado na vida de Jó. Esse era o entendimento dos amigos. E por isso então que quando os amigos de Jó estão diante dele e vão aconselhar Jó, o conselho dos amigos de Jó é: Jó, você precisa pensar, você fez alguma coisa de errado, não tem explicação, não tem lógica, Jó. Se você está passando por essa luta, é porque você cometeu algum erro. E eu queria que você guardasse essa informação, esse conceito dos amigos de Jó em direção à vida de Jó. Guarda comigo essa informação, porque eu quero agora, baseado nela, falar sobre outros 3 homens na Bíblia. 3 homens na Bíblia que, na caminhada deles, tiveram também que enfrentar grandes desafios. E eu queria que você pensasse comigo nesta manhã sobre José, sobre Davi e sobre o profeta Jonas. Qual é o nome dos 3? José, Davi e Jonas. Na caminhada desses 3 homens, 3 homens de Deus, 3 homens e também escolhidos por Deus. Porém esses 3 homens, José do Egito, Davi e o profeta Jonas, eles vão enfrentar, irmãos, desafios também na caminhada deles, assim como Jó enfrentou. Esses 3 homens de Deus também vão ter desafios na trajetória daquilo que Deus os chamou. E esses 3 homens, eles vão enfrentar quais desafios? Eles vão enfrentar a cisterna, vai enfrentar gigante e vai enfrentar tempestade. Você pode repetir isso comigo? Diga: cisterna, gigante, tempestade. Esses 3 homens na caminhada vão enfrentar esses desafios. Mas é interessante pensar na história desses 3 homens, José, Davi e Jonas, porque desses 3 homens, irmãos, 2 enfrentaram desafios mesmo estando debaixo de uma obediência. Mesmo obedecendo, mesmo vivendo a obediência, eles viveram desafios. Dos 3, 2 vão viver desafios vivendo
uma vida de obediência. Um deles vai viver o desafio vivendo um momento de desobediência. E apesar da obediência de uns e a desobediência do outro, todos três enfrentaram grandes desafios. Quando nós olhamos para a vida de José em Gênesis 37, olha comigo por favor na tua Bíblia. Gênesis no capítulo de número 37, lá no início da Bíblia, Gênesis 37, o versículo de número 13. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. O primeiro desses três, José. E olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 37, 13 diz assim: disse, pois, Israel a José. Quem é Israel aqui? É Jacó, é o pai de José. Então o texto está dizendo: disse Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu o que, gente? Eis-me aqui. Observe que interessante, porque o pai de José, ele chama José e está dizendo assim: José, eu preciso que você vá até os seus irmãos, eu preciso que você vá buscar notícias, seus irmãos estão apacentando o rebanho lá em Siquém, vá até eles e traz para mim uma notícia. E aí o que acontece, irmãos, a Bíblia é muito clara para a gente que José, ele estava tranquilo em casa. José, como se diz os jovens, estava de boa, estava em casa, tinha lá sua túnica de várias cores que o próprio pai havia dado, é o filho mais novo, está em casa, tudo tranquilo. Mas de repente o pai chama ele para uma missão. De repente o pai chama ele e coloca um desafio na vida de José. Ele está dizendo: olha, José, sai daqui de onde você está e vai lá buscar notícia para mim dos seus irmãos. E enquanto então José vai na direção dos seus irmãos, quando José vai, mas ele só vai por uma ordem que o pai o deu, ele vai debaixo de uma obediência. Quando chega onde os seus irmãos estavam, os seus irmãos não gostavam de José, tinham ciúme de José, chamavam ele de um sonhador de forma pejorativa. Mas quando José chega perto dos irmãos, olha o que eles fazem. Gênesis 37, versículo 23 e o versículo de número 24, quando você encontrar, se puder dizer um glória a Deus comigo aí nessa noite. Olha o que diz o versículo 23. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram onde? Na cova. Porém a cova estava vazia e não havia nela água. Olha que coisa interessante, José, na caminhada dele, quando ele sai da sua casa e vai até Siquém por ordem do pai, ele está em obediência, ele está obedecendo. Ele só foi até onde foi porque o pai ordenou, porque o pai pediu. E é interessante porque quando ele chega perto dos irmãos, qual desafio José vai encarar agora? Ele vai encontrar cisterna. Seus irmãos o pegam, tiram a capa dele e jogam José dentro de uma cisterna. Se José ficasse em casa, talvez ele não encontraria aquela cisterna. Se José tivesse ficado quieto em casa, talvez ele não encontraria aquela situação, esse desafio, esse problema. Mas como ele está em obediência, ele está andando em obediência, ele encontra um grande desafio. E o desafio na vida de José se chamava como uma cisterna. Quem entendeu até aqui diz amém, amados. O mesmo acontece com Davi. A mesma situação acontece com Davi. Se você olha comigo em 1 Samuel capítulo 17, olha por gentileza, 1 Samuel capítulo 17, nós vamos encontrar o mesmo quadro na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 17, também o versículo 17 e o versículo 18. Assim que você encontrar, se puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Olha o que diz, 1 Samuel 17, 17, diz assim: e disse Jessé a Davi. Quem é Jessé? É o pai de Davi. Veja, irmãos, que o texto começa exatamente do mesmo jeito que na vida de José. Então olha só, disse Jessé a Davi, seu filho:
toma, peço-te para teus irmãos um éfa deste grão tostado e esses 10 pães. Corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitará teus irmãos a ver se estão bem e tomarás o seu penhor. Davi também estava quieto em casa, cuidando das ovelhas do pai. Seus irmãos estão na batalha, no campo de batalha. E de repente o que acontece? O seu pai dá uma ordem para ele. Qual é a ordem que o pai está dando? Davi, sai daqui de onde nós estamos, vai até o arraial, vai até o campo de batalha, traz notícia dos seus irmãos para mim. Vai encontrar com seus irmãos e trazer uma informação para mim. E Davi então o que ele faz? Ele obedece ao pai. E na obediência, Davi sai de onde está e ele chega no campo de batalha. Porém, irmãos, quando Davi chega no campo de batalha, quem que Davi encontra? Ele vai encontrar o gigante Golias. Davi só encontrou um gigante na vida dele porque ele estava obedecendo. Ele encontra um grande gigante, ele encontra um grande desafio. Mas se ele, a mesma história de José, se ele ficasse em casa, talvez não encontraria. Mas na obediência, obedecendo a uma ordem, Davi agora vai encontrar um gigante. Davi agora vai precisar enfrentar um gigante chamado Golias. Davi agora vai precisar lutar contra um gigante chamado Golias. Mas preste atenção nisso. Ele só vai ter que enfrentar um gigante porque decidiu me ajuda a pregar, decidiu o quê? Obedecer. O terceiro homem é o profeta Jonas. E Jonas também recebeu uma ordem. Se você olha comigo Jonas capítulo 1, vamos ver? Jonas capítulo 1. Jonas no capítulo 1. O versículo de número 1. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus. Jonas capítulo 1. Todos encontraram? Procura que está aí. Ou então olha lá no telão. Jonas capítulo 1 diz assim: olha comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a tua malícia subiu até a minha presença. Observe comigo que um dia José recebeu uma ordem do pai: vai até os irmãos. Davi recebeu a ordem do pai: vai até os irmãos. E tanto José como Davi, no caminho, um encontrou uma cisterna, o outro encontrou o gigante. Agora o profeta Jonas também está recebendo uma ordem: sai de onde você está, Jonas, e vai até Nínive. Vai até Nínive e leva uma palavra. Porém, irmãos, José obedeceu, Davi obedeceu, mas o que Jonas fez? Versículo de número 3, olha comigo na tua Bíblia. Versículo 3 diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Qual foi a atitude de Jonas? Deus disse para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Jonas foi para onde? Tarsis. Se você diz para o seu filho, para ele fazer algo, e ele faz uma outra coisa diferente, ele está em desobediência. Então agora a gente vai encontrar um homem que está desobedecendo, diferente de José, diferente de Davi. Jonas agora desobedece, ele vai para uma outra direção. E na desobediência, o que Jonas vai encontrar no caminho? Na desobediência, Jonas vai encontrar o que na história dele, no caminho dele? Uma tempestade. Na obediência, José encontrou uma cisterna. Na obediência, Davi encontrou um gigante. E na desobediência, Jonas encontrou o que, gente? Uma tempestade. Olha comigo, por favor, versículo de número 4. Jonas 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento,
E fez-se ao mar uma forte o quê? Tempestade. E o navio estava pronto a quebrar-se. Preste atenção comigo nessa noite. 3 homens: José, Davi, Jonas. Esses 3 homens enfrentaram desafios no caminho. Quais foram os desafios? Cisterna, gigante, tempestade. Deixa eu perguntar para você: qual é o pior? O que é pior? Cisterna, gigante ou tempestade? O que é pior? Qual você gostaria de enfrentar? Cisterna, gigante ou tempestade? Qual? Decide que eu vou orar por você. Qual dos 3 é pior? Os 3 são ruins, sim ou não, gente? Tudo é ruim. Eu não quero nem a cisterna, nem o gigante, nem a tempestade. Quantos de vocês também? Claro. Nenhum de nós queremos nenhum dos 3. O que é a cisterna? A cisterna é o fundo do poço. A cisterna é a solidão. Que quando José cai na cisterna, está sozinho. A cisterna é a traição. Ele foi traído pelos próprios irmãos. Cisterna é abandono. Então, peraí, pastor, na obediência, José encontrou cisterna? Sim. E cisterna fala de tudo isso: solidão, traição, abandono? Sim. O que é o gigante, irmãos? Gigante é resistência. Gigante é tudo aquilo que resiste. Gigante é aquela luta que se coloca diante de você e resiste você não consegue avançar. Gigante é tudo aquilo que te ameaça. O gigante Golias disse para Davi: Davi, eu vou acabar com você e vou jogar tua carne para as feras do campo comerem. O gigante é aquilo que vem nos ameaçar, nos amedrontar, são os desafios da vida. E Davi encontrou um gigante na obediência. O que é tempestade? Tempestade, irmãos, é tudo aquilo que é contrário. Sempre que a Bíblia vai falar de tempestade, a Bíblia diz assim: um vento contrário. Então tempestade é tudo que é contra, é tudo aquilo que te joga para trás, é tudo aquilo que parece estar contra você. Quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que parecem que são contra mim, contra você? Quantas vezes deparamos com situações que nos vão jogando para trás? Se o gigante é a resistência que não te deixa avançar, a tempestade te joga para trás. A tempestade é o vento contrário. Quantas vezes um vento contrário à sua família? Quantas vezes um vento contrário aos seus sonhos? Quantas vezes um vento contrário ao seu ministério? Agora, preste atenção comigo nessas 3 coisas: cisterna, gigante, tempestade. 3 homens de Deus vão enfrentar isso. Agora, o que me chama a atenção nessa mensagem hoje? Sabe o que me chama a atenção nessa mensagem? Me chama a atenção, irmãos, porque quem estava na obediência enfrentou o desafio na caminhada, sim ou não? Sim. José e Davi. Mas me chama a atenção porque também quem estava na desobediência também enfrentou o quê? Desafios. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, todos nós, na obediência ou na desobediência, em algum momento enfrentamos lutas, ou cisterna, ou gigante, ou tempestade. Olha isso. O pensamento de muitos cristãos é o seguinte: se alguém está passando luta, é porque está em desobediência a Deus. Esse é o pensamento de muitos cristãos. Esse é o raciocínio de muitos cristãos. Se aquele irmão ali, está vendo? Olha a luta que ele está passando. Olha o desafio que ele está passando. Olha a enfermidade na casa dele. Olha a luta financeira que ele está passando. Olha o problema, olha o gigante que levantou contra aquele irmão.
Olha a tempestade que soprou contra ele. Só tem uma explicação: está em desobediência, está em pecado. O pensamento de alguns cristãos é assim, eles pensam assim: um gigante levantou contra a minha vida. Só pode ser, eu devo estar desobediente. Onde foi que eu errei? Primeira coisa que a gente pensa: será onde eu errei? Será que eu fiz de errado? Será onde eu estou desobedecendo? Por quê? Porque vai construindo dentro de nós esse raciocínio que só passa luta quem está na desobediência. Só passa luta aquele que pecou, aquele que fez alguma coisa assim terrível. Mas aí como é que a gente explica a história de Jó? Jó passou uma das piores lutas que a gente vê na Bíblia. Jó perdeu os bens de um dia para o outro. Jó perdeu os filhos de um dia para o outro. Sim ou não, gente? Jó perdeu os animais, as criações que ele tinha de um dia para o outro. Sim ou não? Jó perdeu a saúde de um dia para o outro. Como que a gente explica? A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Muito melhor do que eu, muito melhor que a maioria de nós. A vida certa, correta, mas de repente uma luta na vida dele. Como é que explica isso? Muitos cristãos têm o raciocínio de Zofar. O primeiro texto que eu li hoje, Zofar é o amigo de Jó. E quando ele encontra com Jó e vê que Jó está passando luta, o que ele fala? Jó, tuas mãos têm iniquidade, Jó. Jó, você deve ter feito alguma coisa de errado. Não tem lógica, Jó. Jó não tem explicação. Todos os amigos de Jó queriam arrumar um pecado para Jó. Todos os amigos de Jó queriam arrumar alguma condenação para Jó. Todos os amigos de Jó queriam trazer o entendimento de que Jó havia feito algo de errado. Mas quando nós lemos as páginas da Bíblia, qual é o erro de Jó? Não tem. Mas passou por uma luta terrível. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus comigo. Irmãos, o que me diz se eu estou no caminho certo, o que me diz se eu estou vivendo uma vida de obediência ou desobediência, não é a ausência e nem a presença de luta. Porque quem está obedecendo, enfrenta a luta? Enfrenta. Quem está na desobediência, enfrenta a luta? Enfrenta. A luta pode ser uma realidade na vida do obediente e na vida do desobediente. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram lutas, mesmo sendo obedientes. A Bíblia traz um monte de exemplos. Paulo e Silas, quando foram presos, e cantavam, oravam e cantavam à meia-noite, mas quando foram presos, eles estavam na obediência ou na desobediência? Na obediência, obedecendo a Deus. Jesus condenado à cruz, quando foi açoitado, nós aprendemos nas últimas semanas os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Sofreu tanto, condenado à morte de cruz, mas mesmo condenado na morte de cruz, sofrendo na cruz, ele estava na obediência ou na desobediência? Na obediência. Os discípulos de Jesus perseguidos, alguns mortos, decapitados, perseguidos, mas estavam na obediência ou na desobediência? Na obediência, mas enfrentaram desafios. Pastor, que mensagem maluca é essa? Qual é então o nosso consolo? Qual é o nosso consolo, pastor? Qual é o consolo do meu coração? Sabe qual é o consolo do meu coração, irmãos? Para eu terminar, é que na obediência, escuta, na obediência, quando? Na obediência, a luta me aproxima do meu destino. Na obediência, a luta me aproxima daquilo que Deus tem para mim. Mas na desobediência, a luta me afasta do destino que Deus tem para mim. Na obediência eu posso até enfrentar a luta, mas essa luta é uma luta que me aproxima daquilo que Deus tem. Na desobediência eu posso enfrentar a luta, mas é uma luta que vai me afastar daquilo que Deus planejou para mim.
Quem era Davi antes do gigante? Era ninguém, era só um pastor de ovelha. Mas quando o gigante se levantou na vida de Davi, aproximou Davi do trono de Israel. Porque ele não era conhecido, mas depois que ele venceu o gigante, todos conheceram Davi. José, quem é José antes da cisterna? Ninguém conhece José, mas a cisterna é um desafio no caminho de José. Mas a cisterna aproximou José do palácio no Egito. Foi o primeiro passo para ele chegar no palácio. Ou seja, na obediência pode aparecer cisterna, pode aparecer tempestade, pode aparecer situações sim. E a tempestade vem também na obediência, porque os discípulos, um dia Jesus falou: passem para o outro lado. Eles subiram no barco e quando estavam navegando, a Bíblia diz que veio um forte vento, veio tempestade também. Mas de repente eles viram alguém vindo, pensaram que era um fantasma. Pedro perguntou: quem é? Jesus disse: sou eu. E Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo. Pedro anda sobre as águas, Jesus sobe do barco, acalma a tempestade. Por quê? Porque cisterna, gigante, tempestade na vida do obediente aproxima ele da rota, aproxima ele de Deus, aproxima do destino. Mas cisterna, gigante, tempestade na vida do desobediente só o afasta daquilo que Deus tem para ele. Então esse é o nosso entendimento nessa noite. Jonas enfrentou uma tempestade na desobediência, e a tempestade, o vento contrário, soprava e só afastava Jonas do propósito que Deus tinha para ele. Ele tinha que chegar em Nínive. Mas quando mais a tempestade era forte, mais a tempestade empurrava o vento, empurrava o barco para longe, empurrava o barco de Jonas para longe daquilo que é o propósito. Porque desobediência. Então, irmãos, na obediência, escuta isso, na obediência a luta é ensinamento. Na desobediência a luta é tratamento. Pegou ou não pegou? Quando a gente está obedecendo a Deus e vem luta, Deus está nos ensinando. Se a gente está na desobediência e vem luta, Deus está nos tratando. Na obediência, quem levanta contra você é o inimigo. Na obediência, quando você está obedecendo a Deus e levanta o gigante, levanta a cisterna, quando levanta o inimigo, essa luta, quem vem, quem envia ela é o inimigo. Mas na obediência pode levantar o gigante que for, que nós podemos dizer como Davi disse para Golias: eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor dos exércitos, Deus a quem você tem afrontado. Porque na obediência o inimigo se levanta, mas Deus está contigo. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui esta noite. Diga: na obediência, ainda que a luta se levante, diga: eu creio que o meu Deus está comigo. Na obediência, Deus está com você. Por quê? Porque na obediência é o inimigo que levanta para te parar. Mas na desobediência é Deus que envia a luta. Uau! A Bíblia diz que Deus enviou uma tempestade contra o barco onde estava Jonas. Então na desobediência é Deus que envia a luta. E se é Deus que envia a luta, quem vai nos ajudar? Nem o Chapolin Colorado. Deus envia a chuva, a tempestade contra Jonas. Na obediência, igreja, o diabo quer te parar, porque ele sabe que na obediência você está caminhando para o sucesso, está caminhando para o destino que Deus tem para a tua vida. Na obediência você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então na obediência o diabo quer te parar, mas Deus está contigo. Mas na desobediência, quem quer parar você é Deus. E aí como é que faz? Na desobediência, Deus quer te parar para te trazer de volta. Então só há um caminho. Quando Deus envia a tempestade contra Jonas, e a tempestade vai afastando Jonas cada vez mais do propósito, só há um caminho. O que Jonas faz? Jonas se arrepende.
Jogam Jonas dentro do mar. O peixe engole Jonas, 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. O que Jonas faz? Jonas então se arrepende. Jonas reconhece o erro. Jonas reconhece que estava na desobediência. Jonas diz: Deus, eu vou te obedecer, me dá uma chance. O que a Bíblia diz? Que o peixe então cospe Jonas na praia de Nínive. Por quê? Porque se há uma luta vindo contra você e contra mim, e nós estamos na desobediência, a gente só tem uma saída: arrepender e voltar a obedecer a Deus. Deixa eu ouvir um amém aqui essa noite. Jonas arrepende, Deus traz de volta. Se você está aqui essa noite, ou está acompanhando aí pelo YouTube, está passando luta, está difícil a sua caminhada, você não consegue explicar o que está acontecendo, é luta atrás de luta, mas você está obedecendo. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero ensinar um segredo: peça a Deus força para você resistir firme até o fim, porque a tua vitória é certa. Tua vitória é certa. Alguma coisa Deus vai fazer. Deus está te ensinando algo. Deus está te fortalecendo para algo. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está obedecendo, aguenta firme, você não está sozinho nessa, Deus está contigo. Mas a maior pergunta essa noite é: pastor, como eu sei se eu estou obedecendo ou desobedecendo? Porque não é a luta que define isso. Como é que eu sei? O apóstolo Paulo responde em 1 Coríntios 11, o último texto, para a gente participar da ceia. E a ceia é noite da gente entender isso. 1 Coríntios 11, o próprio apóstolo Paulo responde. Como é que a gente descobre? Como é que eu sei se essa luta que eu estou passando, eu estou na obediência e Deus está comigo? Ou se essa luta que eu estou passando é desobediência e Deus está me tratando? Como é que eu sei? O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, encontrou? Versículo 28. Como é que a gente vai saber? 1 Coríntios 11, 28. E o versículo 31 diz assim: quem encontrou diz amém? Examine-se, pois, o homem a quem, gente? A si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O apóstolo Paulo responde. Como é que eu sei? Primeira coisa, irmãos, a gente não pode julgar o outro. Ah lá, fulano está passando, ah lá, deve estar em pecado. Não, não julgue. Não julgue. Não julgue uma pessoa que está passando luta. Não julgue alguém pelas lutas que aquela pessoa está passando. Porque aquela pessoa que está passando luta talvez é até mais obediente do que você. Não julgue quem está passando luta. Você que está aqui essa noite, não deixe ninguém te julgar porque você está passando luta. Então a gente não pode julgar ninguém. E não deixe ninguém te julgar porque você está passando luta. Porque luta não é sinônimo de obediência nem desobediência. Não é a luta que define. Então, pastor, eu não julgo, eu não posso julgar o outro e não vou deixar que me julgue. Então como é que resolve isso? O apóstolo Paulo ensina. Na igreja não é um julgando o outro. Na igreja não é um olhando o erro do outro para julgar. Na igreja, no dia da ceia, não é a gente de olho um no outro para condenar. Não, na igreja e na ceia é cada um julgando a si mesmo. Uau, aí muda tudo. Então no culto da ceia, em qualquer culto, não é eu olhando para o outro, olhando isso, aquilo, não, é eu olhando para mim.
Na ceia, eu olhando para mim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo: examine o homem a si mesmo. Quem sabe se você está obedecendo ou desobedecendo? Você. Porque Deus falou com quem? Com você. Ou não? Sim ou não? Deus já falou contigo? Deus já falou com você? Sim ou não, igreja? Quem sabe se você está obedecendo ou desobedecendo? Você e Deus. Examine-se a si mesmo. Então eu tenho que examinar o meu coração. Quando eu me examino, eu vou saber: estou ou não estou o quê? Obedecendo. Se eu estou obedecendo e tem um gigante para me lutar, eu vou enfrentar ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Se eu estou obedecendo e tem uma tempestade soprando contra mim, eu vou acreditar que Jesus vai acalmar essa tempestade ao meu favor. Se eu estou obedecendo e tem uma cisterna, me colocar numa cisterna, eu vou acreditar, eu vou esperar, eu vou ficar firme, porque Deus vai enviar alguém, vai me arrancar dessa cisterna. Agora, se eu estou passando luta, e quando eu me examino, eu vejo que não estou fazendo o que Deus falou para mim fazer, eu não estou obedecendo como Deus pediu para eu obedecer, eu não estou sendo fiel como Deus me ensinou a ser fiel, eu não estou sendo fiel ao meu casamento como a Bíblia me ensina que eu seja, eu não estou buscando uma vida de santidade como a Bíblia me ensina que eu busque, eu não estou orando como a Bíblia me ensina que eu ore. Se eu não estou fazendo o que eu preciso fazer, o que Deus diz para eu fazer, não precisa ninguém te dizer, não precisa ninguém falar para você. Você mesmo, ao se examinar, consegue definir essa noite se você está obedecendo ou desobedecendo. Então é com esse entendimento que a gente vai para a ceia essa noite. Nós vamos para a ceia essa noite, não para julgar ninguém, mas nós vamos para a ceia essa noite fazendo o que, irmãos? Examinando a nós mesmos. Eu queria convidar você a ficar sobre seus pés essa noite. E antes de você comer o pão, beber o cálice, antes da gente participar da ceia, eu gostaria que você colocasse a mão assim na direção do teu coração por 1 minuto. 1 minuto. E por 1 minuto eu gostaria que você fizesse uma reflexão hoje. Por 1 minuto, fecha teus olhos. É legal porque quando a gente fecha os olhos é como se a gente olhasse para dentro, como se a gente olhasse para a gente mesmo. Fecha teus olhos um pouquinho. E não pense agora na luta que você está passando, mas pense na sua vida de obediência ou não ao Senhor. Fecha teus olhos 1 minuto apenas. Fecha teus olhos. Não é hoje um ambiente de julgamento, mas é um ambiente de arrependimento. Fecha teus olhos. Escuta agora a voz do Espírito Santo falar com você. Deixa Ele dizer para você. Ouça apenas a voz dele nessa noite. Se você percebeu que está obedecendo ao Senhor, comece agora a orar e dizer para Ele: Espírito Santo, me fortaleça para vencer essa batalha.
Comece a orar e dizer: Senhor, me dá força para vencer esse gigante, para vencer essa tempestade, para vencer, ó Deus, essa cisterna. Ora, começa a orar e dizer para Ele: Senhor, eu estou na obediência, estou como Davi, estou como José, mas eu sei que o Senhor está comigo. Fortalece o nosso coração. Se você esta manhã à noite perceber que há uma desobediência da tua parte, peça perdão a Jesus, como Jonas fez. Por um minuto diga para Ele: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou desobedecendo a um chamado que o Senhor me deu. Senhor, me perdoa porque eu estou desobedecendo na minha conduta como pai, como esposo, como esposa. Por um minuto você ora e diz: Senhor, me perdoa porque eu tenho falhado em obedecer teus princípios, tua vontade, aquilo que o Senhor falou para mim, eu não estou conseguindo. Então você vai pedir a Ele essa noite que Ele te perdoe. E você vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero ser hoje restaurado, eu quero obedecer tua voz, porque aqueles que obedecem permanecem. Senhor, eu quero chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Comece a orar, igreja. Ora, aproveita esse momento. Não pensa na luta, pensa apenas em Deus contigo. Porque teu Deus é maior do que qualquer luta. É maior do que qualquer gigante, é maior do que qualquer tempestade, é maior do que qualquer cisterna. Mas Ele quer nesta noite apenas que obedeçamos a Ele. Oh, Espírito de Deus, fortalece esta igreja. Espírito de Deus, fortalece cada homem, cada mulher que aqui está. Espírito de Deus, fortalece cada família que esta noite. Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos a sermos obedientes à Tua voz, a obedecermos à Tua vontade. Deus, eu oro por pessoas aqui hoje que estavam em desobediência, que o Senhor, oh Deus, possa restaurar o coração desta pessoa, que o Senhor possa restaurar a vida desta pessoa. Pai, eu oro também nessa noite por teus filhos que são obedientes à tua palavra, mas que estão passando por dias difíceis, que estão enfrentando crises financeiras, que estão enfrentando enfermidades na casa, que estão passando por crises no casamento, que estão passando por lutas emocionais. Deus, eu oro nessa noite, assim como o Senhor foi com Davi, seja com eles para vencer o gigante. Assim, ó Deus, como o Senhor foi com José, seja com eles e os arranque dessa cisterna. Assim como o Senhor foi com os discípulos, acalmou a tempestade, acalma a tempestade da nossa vida. Dá-nos força, Senhor, nos dá força para chegar do outro lado, nos dá força, Deus, para resistir esses dias maus, nos dá força hoje, Deus, para vencer essa batalha. Fortalece a tua igreja, fortalece cada pessoa que aqui está, fortalece-nos, Pai, fortalece-nos com teu Espírito, fortalece-nos com tua vontade, fortalece teus filhos. Agora eu te peço, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, dá-nos força nessa noite. Ajusta, Senhor, a nossa conduta, ajusta, Senhor, a nossa vida. Nós queremos te obedecer apesar de qualquer desafio, queremos ser fiéis a ti até o final da nossa vida. É o que nós oramos agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quantos creem comigo, digam amém.